Olá, hoje em Leituras Contábeis leremos do artigo 166 ao 200 da Lei 6.404 de 1976 e suas alterações, a Lei da Sociedade. 6. O capital social pode ser aumentado. E, por deliberação da Assembleia Geral Ordinária, para a correção da expressão monetária do seu valor, artigo 167. Segunda, por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, observado que a respeito dispuser o Estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite autorizado no Estatuto, artigo 168. Terceira, por conversão, em ações, de debêntures ou parte beneficiárias e pelo exercício de direitos conferidos por bônus de subscrição ou de opção de compra de ações. Quarta, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária convocada para decidir sobre reforma do Estatuto Social, no caso de inexistir autorização de aumento, ou de estar a mesma esgotada. Parágrafo 1º. Dentro dos 30 dias subsequentes à efetivação do aumento, a companhia requererá ao Registro do Comércio a sua averbação, nos casos dos números e a terceira, ou o arquivamento da ata da Assembleia de Reforma do Estatuto, no caso do número 4º. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá, salvo nos casos do número 3º, ser obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre o aumento de capital. Correção monetária anual. Artigo 167. A reserva de capital constituída por ocasião do balanço de encerramento do exercício social e resultante da correção monetária do capital realizado, artigo 182, parágrafo 2º. Será capitalizada por deliberação da Assembleia Geral Ordinária que aprovar o balanço. Parágrafo 1º. Na companhia aberta, a capitalização prevista neste artigo será feita sem modificação do número de ações emitidas e com aumento do valor nominal das ações, se for o caso. Parágrafo 2º. A companhia poderá deixar de capitalizar o saldo da reserva correspondente às frações de centavo do valor nominal das ações, ou, se não tiverem valor nominal, a fração inferior a 1%, do capital social. Parágrafo 3º. Se a companhia tiver ações com e sem valor nominal, a correção do capital correspondente às ações com valor nominal será feita separadamente, sendo a reserva resultante capitalizada em benefício dessas ações. Capital autorizado. Artigo 168. O Estatuto pode conter autorização para aumento do capital social independentemente de reforma estatutária. Parágrafo 1º. A autorização deverá especificar: a. O limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas. b. O órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração. c. As condições a que estiverem sujeitas as emissões. d. Os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para a subscrição, ou de inexistência desse direito, artigo 172. Parágrafo 2º. O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, será anualmente corrigido pela Assembleia Geral Ordinária, com base nos mesmos índices adotados na correção do capital social. Parágrafo 3º. O Estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgue opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle. Capitalização de lucros e reservas. Artigo 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes ao aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem. Parágrafo 1º. Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações. Parágrafo 2º. As ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas forem derivadas.
Parágrafo 3º. As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das frações. Antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 dias, durante o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação. Aumento mediante subscrição de ações. Artigo 170. Depois de realizados 3/4, no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações. Parágrafo 1º. O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente. E a perspectiva de rentabilidade da companhia. Segunda, o valor do patrimônio líquido da ação. Terceira, a cotação de suas ações em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral, quando for de sua competência deliberar sobre o aumento, poderá delegar ao Conselho de Administração a fixação do preço de emissão de ações a serem distribuídas no mercado. Parágrafo 3º. A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no artigo 8º, e a ela se aplicará o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 98. Parágrafo 4º. As entradas e as prestações da realização das ações poderão ser recebidas pela companhia independentemente de depósito bancário. Parágrafo 5º. No aumento de capital observar-se-á, se mediante subscrição pública, o disposto no artigo 82, e se mediante subscrição particular, o que a respeito for deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme dispuser o Estatuto. Parágrafo 6º. Ao aumento de capital aplica-se, no que couber, o disposto sobre a constituição da companhia, exceto na parte final do parágrafo 2º do artigo 82. Parágrafo 7º. A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do parágrafo 1º deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha. Direito de preferência. Artigo 171. Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital. Parágrafo 1º. Se o capital for dividido em ações de diversas espécies ou classes e o aumento for feito por emissão de mais de uma espécie ou classe, observar-se-ão as seguintes normas. A. No caso de aumento, na mesma proporção, do número de ações de todas as espécies e classes existentes, cada acionista exercerá o direito de preferência sobre ações idênticas às de que for possuidor. B. Se as ações emitidas forem de espécies e classes existentes, mas importarem alteração das respectivas proporções no capital social, a preferência será exercida sobre ações de espécies e classes idênticas às de que forem possuidores os acionistas, somente se estendendo as demais se aquelas forem insuficientes para lhes assegurar, no capital aumentado, a mesma proporção que tinham no capital antes do aumento. C. Se houver emissão de ações de espécie ou classe diversa das existentes, cada acionista exercerá a preferência, na proporção do número de ações que possuir, sobre ações de todas as espécies e classes do aumento. Parágrafo 2º. No aumento mediante capitalização de créditos ou subscrição em bens, será sempre assegurado aos acionistas o direito de preferência e, se for o caso, as importâncias por eles pagas serão entregues ao titular do crédito a ser capitalizado ou do bem a ser incorporado. Parágrafo 3º. Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição das emissões de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e partes beneficiárias conversíveis em ações emitidas para alienação onerosa, mas na conversão desses títulos em ações, ou na outorga e no exercício de opção de compra de ações, não haverá direito de preferência. Parágrafo 4º. O Estatuto ou a Assembleia Geral fixará prazo de decadência, não inferior a 30 dias, para o exercício do direito de preferência. Parágrafo 5º. No usufruto e no fideicomisso, o direito de preferência, quando não exercido pelo acionista até 10 dias antes do vencimento do prazo, poderá sê-lo pelo usufrutuário ou fideicomissário. Parágrafo 6º. O acionista poderá ceder seu direito de preferência.
Parágrafo 7º. Na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a emissão mediante subscrição particular deverá dispor sobre as sobras de valores mobiliários não subscritos, podendo a. mandar vendê-las em bolsa, em benefício da companhia, ou b. rateá-las, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, do boletim ou lista de subscrição, reserva de sobras. Nesse caso, a condição constará dos boletins e listas de subscrição e o saldo não rateado será vendido em bolsa, nos termos da linha anterior. Parágrafo 8. Graus. Na companhia fechada, será obrigatório o rateio previsto na linha B do parágrafo 7º, podendo o saldo, se houver, ser subscrito por terceiros, de acordo com os critérios estabelecidos pela Assembleia Geral ou pelos órgãos da administração. Exclusão do direito de preferência. Artigo 172. O Estatuto da Companhia Aberta que contiver autorização para o aumento do capital pode prever a emissão, sem direito de preferência para os antigos acionistas, ou com redução do prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 171, de ações e debêntures conversíveis em ações, ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante i. venda em bolsa de valores ou subscrição pública, ou segunda, permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos arts. 257 e 263. Parágrafo único. O Estatuto da Companhia, ainda que fechada, pode excluir o direito de preferência para subscrição de ações nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais. Seção 2. Redução. Artigo 173. A Assembleia Geral poderá deliberar a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo. Parágrafo 1º. A proposta de redução do capital social, quando de iniciativa dos administradores, não poderá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral sem o parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento. Parágrafo 2º. A partir da deliberação de redução ficarão suspensos os direitos correspondentes às ações cujos certificados tenham sido emitidos, até que sejam apresentados à companhia para substituição. Oposição dos credores. Artigo 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela diminuição do valor destas, quando não integralizadas, a importância das entradas, só se tornará efetiva 60 dias após a publicação da ata da Assembleia Geral que a tiver deliberado. Parágrafo 1º. Durante o prazo previsto neste artigo, os credores quirografados por títulos anteriores à data da publicação da ata poderão, mediante notificação, de que se dará ciência ao registro do comércio da sede da companhia, opor-se à redução do capital. Decairão desse direito os credores que o não exercerem dentro do prazo. Parágrafo 2º. Fim do prazo. A ata da Assembleia Geral que houver deliberado a redução poderá ser arquivada se não tiver havido oposição ou, se tiver havido oposição de algum credor, desde que feita a prova do pagamento do seu crédito ou do depósito judicial da importância respectiva. Parágrafo 3º. Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do capital, nos casos previstos neste artigo, não poderá ser efetivada sem prévia aprovação pela maioria dos debenturistas, reunidos em Assembleia Especial. Capítulo 15. Exercício social e demonstrações financeiras. Seção I. Exercício social. Artigo 175. O exercício social terá duração de um ano e a data do término será fixada no Estatuto. Parágrafo único. Na Constituição da Companhia e nos casos de alteração estatutária o exercício social poderá ter duração diversa. Seção 2. Demonstrações financeiras. Disposições gerais. Artigo 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. I. Balanço patrimonial. Segunda, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.
Terceira, demonstração do resultado do exercício. E quarta, demonstração dos fluxos de caixa. E v, se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Parágrafo 1º. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Parágrafo 2º. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas, os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 do valor do respectivo grupo de contas, mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Parágrafo 4º. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Parágrafo 5º. As notas explicativas devem apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. Segunda, divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. Terceira, fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. E quarta, indicar a. Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo. B. Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes, artigo 247, parágrafo único. C. O aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações, artigo 182, parágrafo 3º. D. Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes. E. A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo. F. O número, espécies e classes das ações do capital social. G. As opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício. H. Os ajustes de exercícios anteriores, artigo 186, parágrafo 1º, e os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. Parágrafo 6º. A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$2 milhões, R$2 milhões, não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. Parágrafo 7º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Escrituração. Artigo 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Parágrafo 1º. As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. Parágrafo 2º. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras.
Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. Parágrafo 4º. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. Parágrafo 5º. As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o parágrafo 3º de artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. Parágrafo 6º. As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas. Balanço patrimonial. Grupo de contas. Artigo 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Parágrafo 1º. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos. I. Ativo circulante. I. Segunda, ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Parágrafo 2º. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos. I. Passivo circulante. Segunda, passivo não circulante. I. Terceira, patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Parágrafo 3º. Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. Ativo. Artigo 179. As contas serão classificadas do seguinte modo. I. No ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Segunda, no ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas. Artigo 243. Diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Terceira, em investimentos, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Quarta, no ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Sexta, no intangível, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Passivo exigível. Artigo 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do artigo 179 desta lei. Resultados de exercícios futuros. Artigo 181. Revoga o resultado de exercícios futuros. Patrimônio líquido. Artigo 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Parágrafo 1º. Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social.
inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. B. O produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Parágrafo 2 graus será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado. Parágrafo 3 serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo parágrafo 3º do artigo 177 desta lei. Parágrafo 4º serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Parágrafo 5º as ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Critérios de avaliação do ativo. Artigo 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. I. As aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo. A. Pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda, e B. Pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito. Segunda, os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior. Terceira, os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou cotas bonificadas. Quarta, os demais investimentos, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para a redução do custo de aquisição ao valor de mercado, quando este for inferior. V. Os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. Sexta, ativo diferido, revogado. Sétima, os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização. Oitava, os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Parágrafo 1º para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo. A. Das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra no mercado. B. Dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda, e a margem de lucro. C. Dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros. D. Dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mercado ativo, decorrente de transação não compulsória realizada entre partes independentes, e, na ausência de um mercado ativo para um determinado instrumento financeiro. 1. O valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares. 2. O valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos financeiros de natureza, prazo e risco similares, ou 3. O valor obtido por meio de modelos matemático-estatísticos de precificação de instrumentos financeiros. Parágrafo 2º A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de
A. Depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. B. Amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. C. Exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. Parágrafo 3º. A companhia deverá efetuar, periodicamente, a análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam e registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor, ou segunda, revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Parágrafo 4. Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil. Critérios de avaliação do passivo. Artigo 184. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. I. As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive imposto sobre a renda a pagar com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Segunda, as obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Terceira, as obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Critérios de avaliação em operações societárias. Artigo 184-A. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá, com base na competência conferida pelo parágrafo 3º do artigo 177 desta lei, normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis à aquisição de controle, participações societárias ou negócios. Correção monetária. Artigo 185. Revogado não sendo mais permitida a correção monetária das demonstrações. Seção 4. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Artigo 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará i. O saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Segunda, as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. Terceira, as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período. Parágrafo 1º. Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Parágrafo 2º. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. Seção V. Demonstração do resultado do exercício. Artigo 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará i. A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Segunda, a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. Terceira, as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais. Quarta, o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. V. O resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto.
Sexta, as participações de debentures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa. Sétima, o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Parágrafo 1º. Na determinação do resultado do exercício serão computados: a. As receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda, e b. Os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos. Parágrafo 2º. Reserva de reavaliação revogado. Seção 6. Demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado. Artigo 188. As demonstrações referidas nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 176 desta lei indicarão, no mínimo, e demonstração dos fluxos de caixa, as alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no mínimo, três fluxos. A. Das operações. B. Dos financiamentos. E C. Dos investimentos. Segunda, demonstração do valor adicionado, o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. Capítulo 16. Lucro, reservas e dividendos. Seção I. Lucro. Dedução de prejuízos e imposto sobre a renda. Artigo 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Participações. Artigo 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas, sucessivamente nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201. Lucro líquido. Artigo 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190. Proposta de destinação do lucro. Artigo 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no Estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício. Seção 2. Reservas e retenção de lucros. Reserva legal. Artigo 193. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20%, do capital social. Parágrafo 1º. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182, exceder de 30%, do capital social. Parágrafo 2º. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Reservas estatutárias. Artigo 194. O Estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma, e indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade. Segunda, fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição, e terceira, estabeleça o limite máximo da reserva. Reservas para contingências.
Artigo 195. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Parágrafo 1º. A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva. Parágrafo 2º. A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda. Reserva de incentivos fiscais. Artigo 195-A. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório, inciso I do caput do artigo 202 desta lei. Retenção de lucros. Artigo 196. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Parágrafo 1º. O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. Parágrafo 2º. O orçamento poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social. Reserva de lucros a realizar. Artigo 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Estatuto ou do artigo 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores. I. O resultado líquido positivo da equivalência patrimonial, artigo 248, e. Segunda, o lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Parágrafo 2º. A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório e, para efeito do inciso 3º do artigo 202, serão considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro. Limite da constituição de reservas e retenção de lucros. Artigo 198. A destinação dos lucros para a constituição das reservas de que trata o artigo 194 e a retenção nos termos do artigo 196 não poderão ser aprovadas, em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. Artigo 202. Limite do saldo das reservas de lucro. Artigo 199. O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a Assembleia deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. Reserva de capital. Artigo 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para I. Absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros, artigo 189, parágrafo único. Segunda, resgate, reembolso ou compra de ações. Terceira, resgate de partes beneficiárias. Quarta, incorporação ao capital social. V. Pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada, artigo 17, parágrafo 5º. Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos.